Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus. Nos acompanhe! Gente, vamos lá! Eu vou pegar o livro de Jonas, tá? Não vou ler ele inteiro, claro que não, vou ler aqui 2, 3 versículos, mas vamos assim falar um pouco da história e depois você lê ele direitinho para você conferir tudo que a gente vai falar e receber mais, aprender mais desse livro, tá? Lá no capítulo 2, a gente vê ali, vamos ler ali o versículo 6, 7 e 8, tá? Primeiro vamos começar no 6 que diz assim, Jonas 2,6. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Continua. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então, vamos entender rapidinho. Deus chama Jonas, né? Um profeta, ele chama Jonas, que morava ali em Israel, para pregar aos ninivitas, né? Que era um povo bárbaro, um povo de muitas ações ruins, violentas, né? E ele chama esse povo para pregar aos ninivitas, que inclusive Nínive era na Assíria, que era um povo completamente inimigo de Israel do norte, né? Um povo que levou inclusive Israel cativo numa certa altura e até nunca mais eles voltaram na sua totalidade como voltou o Judá. Na verdade se misturou muito o povo do norte, tá? Mas Nínive era lá e Jonas não quis ir. Jonas entendeu que não era justo ir pregar aos ninivitas. E até adiantando um pouquinho, lá na frente, no capítulo 4, quando Jonas, depois que ele acaba indo, eu vou resumir, tá? A gente vai falar sem ser em ordem cronológica, vamos falar de todo o livro. No capítulo 4, depois que ele acaba indo aos ninivitas, cedendo, né, ao que Deus mandou fazer, ele vai e os ninivitas se convertem mesmo ao Deus de Israel. No capítulo 4 ele demonstra assim o quanto ele ficou chateado com a conversão dos ninivitas. Ele fala para Deus, eu sabia que o Senhor, como é misericordioso, ia dar arrependimento àquele povo. Ou seja, quando Jonas acabou entrando num barco lá em Tarso, indo embora para não pregar, ele justamente foi porque ele não achou justo os ninivitas se converterem, uma vez que para ele os ninivitas, para ele, essa é a verdade, era um povo bárbaro, um povo terrível, inclusive um povo inimigo de Israel. Então Jonas não queria a conversão deles, né? É muito interessante, pessoal, que é assim, a justiça do homem, dos homens, ela é contra os homens. Você percebe? A justiça que está no nosso meio, ela é sempre contra os homens. Porém, a justiça de Deus, ela é a favor dos homens. A gente tem que entender que a forma como Deus apresenta a justiça dele é para ajudar, para salvar, para libertar, mesmo que a pessoa seja terrível. Ele apresenta uma justiça que salva a pessoa dela própria, tá? É uma justiça a favor. E o homem, ele apresenta sempre uma justiça contra. E Jonas, a gente está falando aqui do Velho Testamento, né? Jonas era firmado na velha aliança, da aliança que você precisava ser completamente justo em suas obras para receber a bênção. Então, a perspectiva dele não somente porque o homem já é de uma justiça contrária ao outro homem, mas também porque ele estava numa aliança onde exigia demais dos homens, ele não achou justo, né? Então ele ficou muito bravo com aquela misericórdia e foi embora, não quis obedecer. E aí a Bíblia fala que ele entrou no barco e que o barco deu uma tempestade e que ele acabou assumindo que ele era o problema daquela tempestade. Os homens do barco jogam ele para as águas e aqui a gente entra no capítulo 6, onde ele diz que ele é jogado mesmo às profundezas, ou seja, por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele agiu com desobediência e toda desobediência deve ser punida. Porque se Deus não punir o pecado, irmãos, ele seria injusto.
se Deus não punir a desobediência, ele não seria um Deus justo. Então Deus tem que punir o pecado, Deus tem que punir uma desobediência. E Jonas foi punido, foi jogado à morte. E o que acontece? A Bíblia fala que vem um peixe e engole Jonas, não come Jonas, engole Jonas. Então por isso que ele diz aqui no final do capítulo 6, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Por que da sepultura? Porque ele era um homem morto, ou seja, considerado morto, porque ele foi entregue à morte. Um homem que desobedece tem que morrer, então ele era considerado morto. E ele demonstra que é como se Deus tivesse voltado ele da sepultura, né? Aqui a gente vê um pouco da figura do batismo, que é o homem é sepultado e nasce de novo. Por que o homem chega a ser sepultado? Porque ele morre por causa dos pecados, mas ele ressuscita. Por quê? Porque aqueles pecados foram pagos. A gente tem que entender que por que justamente Deus tem que punir o pecado? Por que justamente Deus tem que punir a desobediência? Porque ele é justo. Ele então puniu todo o pecado no Filho dele. Cristo foi punido pelos nossos pecados, porque tinha que haver uma punição. Então quando vem aquele peixe e engole Jonas, aquele peixe representa no livro de Jonas o próprio Cristo. Porque ele acaba salvando Jonas da morte, colocando Jonas dentro dele. Como hoje nós estamos em Cristo, o peixe vira a salvação de Jonas. E essa história é real, tá? E aí ele diz assim, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Engraçado que ele estava dentro do peixe, né? Mas ele entendeu que a questão não era um templo físico, mas o fato de estar diante de Deus. E ele diz assim, quando desfalecia a minha alma, ou seja, quando já não havia esperança para se salvar, a melhor fase da vida de uma pessoa é quando ela entende que ela já não pode fazer nada por ela mesma. Uma pessoa só recebe graça através do Evangelho, ela só consegue entender que Evangelho é salvação gratuita quando ela entende que ela não pode se salvar. Enquanto uma pessoa continua pregando que a salvação é por meio de obras perfeitas, é porque essa pessoa ainda acredita nela própria. Quando você perde a esperança a respeito de você, você entende, preciso ser salvo.Essa é a melhor parte, porque aí você renuncia à sua justiça e recebe a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem é o humilde? Aquele que reconhece que não pode se salvar. E por que ele rejeita o soberbo? Porque o soberbo ainda ele consegue acreditar que ele ainda pode fazer tudo certo para ganhar o mérito da salvação. E isso é impossível ao homem, né? Então o Jonas, ele reconhece, não dá, não posso mais fazer nada, né? E nesse reconhecimento, não por causa da oração em si, a oração foi um fruto desse reconhecimento, mas por causa do reconhecimento, então ele recebe aquela salvação. Reconhecimento de que não podia se salvar, percebe? Não é um ato, não é uma obra que ele fez, ou um ato de justiça que ele fez, não. É o fato de vocês entender no coração, não posso fazer nada por mim mais, tá? E aí ele diz, pronto, aí claro, aí ele diz assim, versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, essa palavra idolatria no hebraico está engano, não tem a ver com idolatria de idolatrar imagens, tá? Essa idolatria tem a ver com engano, enganar a si próprio, ok? Idolatria vã, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, ou seja, Jonas enganou-se, ele achou que era justo o que ele estava fazendo, que era justo os ninivitas não receberem a conversão a Deus de Israel, não receberem misericórdia, né? Ele viveu um engano, ele de fato se tornou, como ele fala, idolatria vã, um engano inútil, ele se tornou completamente inútil diante dos homens, querendo aplicar a sua própria justiça. Não é justo, não pode ser, assim não é. E na realidade, ele próprio, como desobediente, também estava sendo uma pessoa injusta que precisava de graça, tá? Assim como os ninivitas converteram-se por meio de graça, porque é claro que eles não mereciam. Jonas demonstra muito um livro da graça de Deus, né? Porque não somente Jonas foi salvo na desobediência dele, sem que ele fizesse qualquer coisa, assim também os ninivitas foram salvos no meio de toda aquela violência que eles tinham, eles se converteram ao Deus de Israel. E aí ele diz que quem se entrega a esse engano acaba se afastando do Deus que é misericordioso. Ou seja, o que é esse engano, essa inutilidade? Quando a pessoa engana-se de que a justiça dos homens é a justiça que Deus aplica.
É a justiça que, não, se não fizer tudo certo, não merece. E é muito complicado quando você não entende que Deus é misericordioso, porque você vive cheio de culpa, você vive cheio de condenação, porque você não entende que Ele é misericordioso, que Ele olha para o coração do homem e entende que o homem não pode se esforçar para ser diferente, que ele não consegue, percebe? Então Jonas se afastou da misericórdia, e ele diz isso porque a partir do momento em que ele entendeu que os ninivitas não mereciam misericórdia, ele próprio dentro do barco, pessoal, vamos lá. Ele orou dentro do peixe, não acabou orando? Porque não tinha jeito? Não orou, mas no barco ele não chegou a orar. No barco ele falou assim para os homens, me lança fora, porque o culpado sou eu. O que aconteceu ali no barco? Que cena é essa? Assim como ele achou que os ninivitas não mereciam misericórdia, assim ele também, com ele, achou que não merecia misericórdia. Que homem que não tenta falar com Deus antes da morte, ele falou, me joga no mar. Ele era um homem completamente sem misericórdia para com os outros e assim também para consigo mesmo. Ele estava totalmente na justiça dos homens. Ele tanto achou que os ninivitas mereciam ser punidos, como ele achou que a punição também era digna para ele. Por isso que ele falou, me lança no mar a morte. Eu mereço isso. Ele falou isso para os homens. Tá percebendo? Por isso que ele fala que a pessoa que se entrega ao engano, ela se afasta da misericórdia. Ela acredita que o que é certo é a justiça dos homens e ela perde-se completamente da misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso e ele vai sempre dar a oportunidade da pessoa enxergar a graça dele e receber tudo por meio do que Cristo fez e não do que ela pode fazer. Até, não vou falar mais do livro, só para você entender, o versículo 9 depois, ele fala como um homem que estava debaixo da velha aliança, tá? A gente tem que entender essas coisas, porque o 9 diz assim, só para você entender, mas com voz de agradecimento eu te ofereço sacrifícios e o que eu votei eu pagarei, tá? Ou seja, você não tem que fazer voto nenhum, você não tem que pagar nada. Ele estava debaixo de uma velha aliança, então ficou condizente a isso. Eu preciso pegar no texto aquilo que se enquadra com a nova aliança, porque essa é a nossa realidade. E Deus, ele manifesta a nova aliança no Velho Testamento. A gente consegue enxergar ali Cristo e a graça e a misericórdia dele, tá? Mas os homens também descreviam aquilo que estavam vivendo. E ele termina dizendo, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, só ele pode salvar. Pra gente fechar, em Romanos capítulo 5, muito legal que diz assim, capítulo 5, verso 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, ninguém se tornou pecador porque pecou, irmãos. As pessoas se tornaram pecadores por causa da desobediência de Adão. Isso, aí todo nenê nasce em pecado, tá? E por isso peca. É uma árvore que gera esse fruto. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Percebe? Por que que a gente vê que as pessoas são justificadas? Por que que eu me tornei justa? Porque eu fiz tudo certo? Não, porque Jesus fez um ato de justiça. Ele se entregou para pagar os meus pecados, ou seja, Deus puniu os meus pecados em Cristo. Esse ato de justiça me justificou. Hoje eu sou justa. Você tem falhas? Tenho, mas eu sou justa. Assim como na nossa velha natureza, eu podia ser uma pessoa boa, mas eu era pecadora. Por quê? Porque eu tinha a natureza de Adão e isso não podia mudar, mesmo que eu fosse uma pessoa boa. Então hoje não são as minhas falhas que fazem com que eu não seja justa. Não existe essa hipótese mais. A partir do momento que eu crio em Jesus como aquele que recebeu a punição pelos meus pecados, e eu recebo dessa misericórdia o perdão, eu acredito nessa misericórdia, recebo esse perdão, eu sou salva de graça, independente do que eu faço, tá? E dali por diante, eu sou considerada justa diante de Deus, o que vai fazer com que os meus frutos comecem a se tornar os frutos de uma pessoa justa. Assim que como quando eu era pecadora, os meus frutos eram de uma pessoa pecadora. Agora, como eu fui tornada justa, automaticamente, dia após dia, os meus frutos vão melhorando, porque agora eu sou uma nova árvore, uma árvore diferente. Isso não virá com o meu esforço, isso virá porque agora eu sou de uma nova natureza, tá? E ele diz assim, 20, sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Jonas só conheceu a misericórdia de Deus depois da desobediência. Eu não estou dizendo, que como Paulo até fala em Romanos, pecaremos, ele fala até em seguida. No capítulo 6 ele fala, vamos pecar para abundar a graça? Ele falou, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo que justamente
por causa da desobediência do homem, isso na vida individual de cada um, e por causa do pecado de Adão, é que a graça veio, né? Quando Deus deu a lei, ele justamente deu para que os homens ainda fossem levados ao fim de si mesmo, percebe? O homem chegou a ponto de falar assim, cara, eu não consigo fazer tudo isso, eu não consigo praticar essa lei. O homem chegou ao fim de si mesmo, foi como Jonas. Jonas, na barriga do peixe, ele chegou ao fim dele mesmo. Porque até então ele estava na justiça dos homens, Ninivita não merece. Ele chegou no barco e falou, me lança no mar, que o que eu mereço é a morte. O cara estava, entendeu, fazendo juízo. Quando ele chegar na barriga do peixe, é o seguinte, o cara tá vivo lá dentro, não consegue morrer, não morreu afogado e nem morreu lá dentro, e agora? Aí ele chegou o quê? Ao fim dele mesmo. Pessoal, agora não tem o que fazer mais. Foi aí que ele recebeu a graça e a misericórdia. Então, a lei, ela veio para mostrar o fim do próprio homem. Quando Jesus fala nos evangelhos, meus irmãos de lei, e as pessoas falam, Jesus está ensinando sobre lei. A gente tem que entender que ele estava falando para os que estavam debaixo da lei. E, irmãos, o Jesus dá uma acentuada ali na lei. Ele bota a lei como a lei verdadeiramente é. Né? Ele não bota a lei só em letras, não faça isso, não faça aquilo, não. Ele expõe a lei de uma forma para os homens olharem e falarem, cara, aquilo que os discípulos perguntaram para eles, Senhor, então quem é que pode se salvar? Aí ele falou, para os homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que ele disse? É impossível o homem se salvar pela lei. Porque a lei expõe justamente ao homem que ele não consegue ser compatível com aquilo que Deus é. Pelo seu esforço, não. Tá bem? Então a lei, ela veio para isso, para levar o homem ao fim de si mesmo, como Jesus acentuou isso nos evangelhos. Não era pra gente fazer aquilo à risca, não, era pra gente receber e falar, rapaz, mas ninguém consegue. E aí a gente recebe misericórdia. É aí quando você chega ao fim de si mesmo, quando Jonas chegou ao fim dele mesmo, recebe misericórdia. Então ele diz, sobreveio a lei para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quando você vê que não consigo mesmo, não dá, então vem a graça, porque aí você está aberto a isso. É quando você se humilha. E aí Deus dá graça aos humildes. É quando você pensa, uau, não consigo mais. E aí você recebe graça, é o melhor momento do homem. E o homem, na verdade, enquanto ele acredita que ele pode, ele não tem sobriedade ainda. Ele está completamente no engano que Jonas falou. Ele não conhece a misericórdia de Deus, ele está enganado ainda. Ele aplica justiça aos outros e aplica a mesma para ele mesmo. Por isso que ele se culpa, por isso que ele se condena. Ele diz assim, 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, né, depois de Adão, assim também reinasse a graça pela justiça. A justiça aqui, aquilo que Jesus fez. A graça reinou através do ato de justiça que Jesus fez. Ou seja, nele foram punidos todos os nossos pecados. A graça, ou seja, então nós fomos favorecidos sem que nós precisássemos fazer alguma coisa, tá? A justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então era isso que eu queria passar para vocês a respeito de graça, a respeito de favor, a respeito do encontro que Jonas teve com a graça e com a misericórdia, a partir do momento em que ele entendeu que ele precisava daquilo, que ele também se tornou tão injusto como os ninivitas, né? Que a justiça que ele estava firmado era a justiça dos homens, e que é essa justiça que a religião está firmada, a justiça dos homens. Você faz, você merece. E eles não aplicam só aos outros, eles aplicam a ele mesmo. É por isso que tem um monte de gente debaixo da condenação. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que o livro de Jonas ainda tem muito mais a apresentar para nós. Se você estuda, lê ele através daquilo que a gente falou aqui. Quando a gente vê ali o peixe como o próprio Cristo, né, levando para dentro dele a nossa vida e nos remindo da sepultura, da cova que era digno a nós, mas que ele nos sustentou nele próprio para que a gente não continuasse morto. E esse livro expõe essa graça maravilhosa de Deus para nós. Era isso que eu tinha para vocês essa semana. Que Deus abençoe. Fique na graça de Deus. Tchau, tchau.